Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes, do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer, estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou Wesley, sou assistente aqui do escritório de Jacarezinho, Sebrae. E hoje a gente está aqui novamente com ele, né? O Léo, ele já teve uma oficina com a gente aqui hoje cedo, teve com a gente ontem. Espero que vocês tenham assistido e tenham gostado bastante, porque esse cara é incrível, pessoal. E hoje ele vai estar trazendo para a gente novamente agora uma oficina chamada Criações Improváveis. Então, vai ser espetacular, assim como os demais conteúdos que a gente vai ter na GeniusCon também ainda. Vamos ter muita coisa hoje, vamos ter bastante coisa amanhã também, então aproveite bastante, participe da gamificação, fiquem atentos, ganhe os prêmios, né? E para quem ainda não conhece o Léo, vou falar só um pouquinho dele aqui e depois o restante é com ele, tá? Bom, o Léo, lá em 2012, ele foi convidado, né, para uma imersão na Mondragon Team Academy no País Basco, uma das mais inovadoras escolas de empreendedorismo do mundo, e descobriu sua paixão por educação lá. Por seu trabalho, ele foi reconhecido como Global Changemaker pelo Conselho Britânico, foi convidado pelo Fórum Econômico Mundial a fundar o Comitê Global Shapers em Belo Horizonte e palestrou em eventos da TEDx para contar seus aprendizados. Então, o cara é incrível e, Léo, tá com você, cara. Valeu demais, Wesley. Salve, salve, comunidade GeniusCon. Que alegria estar de volta aqui com vocês. Hoje de manhã já teve oficina falando sobre os processos criativos ali com a filosofia Xuxa. É isso mesmo, teve filosofia Xuxa. Se você não sabe o que é, se você perdeu essa oficina, procura aí as pessoas que participaram, né, faça um networking, tente buscar os aprendizados que a gente compartilhou. E agora, como Wesley falou, a gente vai construir um pouquinho em cima do aprendizado que a gente viu na última oficina e trazer um pouquinho para a prática, algumas ferramentas, estratégias, formas de pensar e atuar para que a gente possa abraçar a criatividade no nosso dia a dia. Mas,
Antes da gente começar com o nosso conteúdo, né? Deve ter gente nova chegando aqui, que não participou das outras oficinas, que não me conhece ainda. Então, deixa eu me apresentar, né? O Wesley contou um pouquinho do que eu fiz até aqui, eu quero contar um pouquinho do que eu faço hoje em dia. O meu trabalho, eu dedico meu tempo a pesquisar e entender o mundo ao nosso redor. Eu pesquiso sobre as transformações tecnológicas, as transformações dos negócios, as mudanças de comportamento na sociedade, para eu poder ajudar a criar experiências de aprendizado para ajudar empresas, governos e pessoas a desenvolverem as habilidades necessárias para serem protagonistas dessa transformação. Então eu investigo o tema como tendências, temas como inovação, criatividade, colaboração, psicologia, tudo isso faz parte, né? São transversais da nossa experiência nesse mundão, seja a parte humana, seja a parte dos negócios. E criatividade e empreendedorismo são dois temas que eu gosto muito de combinar, que é exatamente o que a gente vai fazer hoje. É assim que nascem essas criações improváveis que a gente vai falar. Então, vamos lá, vamos começar a mergulhar aqui no nosso conteúdo e entender um pouquinho quais são essas criações improváveis. Vou pegar aqui a nossa apresentação de base para a gente poder começar. Então, vamos lá, gente. Para a gente começar a mergulhar no nosso conteúdo dessa oficina, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que significa criatividade. A gente falou, para quem participou da oficina mais cedo, que existem dois paradigmas da criatividade. Existem aquelas pessoas que olham para a criatividade e acham que é uma característica fixa. Ou você nasce criativo, ou você não nasce criativo. Então, você não pode aprender, você não pode trabalhar, você não pode desenvolver essa criatividade. Enquanto, do outro lado, tem as pessoas que entendem que criatividade, assim como toda e qualquer habilidade, é algo que você pode desenvolver e aprender ao longo da sua vida. Só que essa segunda visão, ela enfrenta alguns tipos de barreiras. Sabe por quê? Porque quando a gente pergunta para as pessoas o que significa criatividade, o que as pessoas falam? Que criatividade, me lembra de inovação, tem a ver com criar coisas, enfim. Ou então, que criatividade significa artes, você pensar coisas de uma forma diferente, você, né, ser comunicativo, você conseguir expressar a sua visão. Ou então, que criatividade é você ser uma pessoa fora da caixa. E aí é uma coisa muito louca, né? Porque eu até hoje, eu fico procurando aqui assim, eu ainda não encontrei caixa nenhuma para eu poder entrar ou sair dela, então eu não sei muito bem o que fora da caixa significa, mas, né, as pessoas falam que significa fora da caixa. Ou então que criatividade, você tem que ser diferente, mas eu fico confuso, porque eu ando na rua, né, ou eu andava na rua, né, antes desses tempos pandêmicos, e todo mundo que eu via era diferente de mim. Então não estou entendendo o que significa ser diferente. Todos, né, todo mundo é ser humano, mas cada um tem suas características, né? Cada um tem suas peculiaridades, gostos, formas de fazer. Então, por que a gente tem que ser diferente? Não estou entendendo, porque a gente já é. Ou então, que criatividade tem que ser uma coisa, tem que ser uma novidade. E aí é muito engraçado, né? Porque toda novidade, ela se inspira em referências do passado, em algo que você viu por aí, você vai combinando, misturando, adaptando, né, esse conhecimento que você tem para poder criar alguma coisa nova, mas nada é 100% novo, é sempre parte da inspiração de algo que você conhece, que você viu, que você experimentou. E aí tem essa daqui para finalizar, que as pessoas falam que criatividade tem a ver com você ser único. Bom, se criatividade é tudo isso que a gente viu aqui, né? Se vocês, quando pensam nessa palavra, todas essas referências vêm na cabeça de vocês, eu acho que antes de falar criatividade, então, a gente precisa falar sobre um tema que muitas vezes fica deixado de lado quando o assunto é ser criativo, que é o bloqueio criativo. O que significa o bloqueio criativo? O bloqueio criativo nada mais é do que pequenos sinais de alertas, sejam comportamentais, sejam influências do mercado, são questões que a gente tem que ficar ligado, porque eles acontecem no nosso dia a dia e vão moldar a nossa atitude, a nossa visão sobre a forma como nós atuamos no mundo ao nosso redor. E existem alguns bloqueios que já foram mapeados que eu quero apresentar para vocês, né, pensarem aí. Se vocês conhecem esses bloqueios, se vocês já experimentaram, se vocês conhecem alguém que enfrenta algum desses bloqueios. Então vamos lá. O primeiro bloqueio que eu já vi, né, acontecendo bastante é as pessoas falarem que não são criativas. A gente falou desses dois paradigmas, né? Então, né, pensa aí, gente, comenta no chat.
Vocês se consideram pessoas criativas ou vocês se consideram pessoas não criativas? Né? Quem sabe vocês, pelas respostas, vocês coloquem no chat, você conseguir ter um termômetro, mas eu tenho certeza que a gente vai ter pessoas nos dois espectros. Gente, e tá tudo bem. Não tem nenhum problema você, né, não se considerar uma pessoa criativa hoje. Mas você não ser uma pessoa criativa hoje significa que para sempre você vai ser uma pessoa não criativa? Será que você não pode fazer um curso, de repente você pode criar um projeto e começar a experimentar, ou de repente, né, você vê um filme, ler um livro, que vai te ajudar a se sentir mais à vontade, vai trazer um novo olhar, novas habilidades para que você possa se tornar uma pessoa mais criativa? Nós não somos pessoas estáticas, o mundo ao nosso redor não é estático, tudo está em constante mudança. Então, essa, né, a adaptabilidade que a gente tem já é um processo criativo por si só. Então, para mim, é muito difícil olhar para as pessoas e achar que elas não têm, em algum lugar dentro de si, essa faísca da criatividade. Então, esse é o primeiro bloqueio que a gente precisa ter consciência para que a gente possa superá-lo. Tem um outro aqui também, que é o medo da página em branco. Imagina o seguinte cenário. Você está lá, você tem, né, um desafio. A Renata, a Helena lançaram um desafio surpresa para vocês ganharem muitos pontos na gamificação da GeniusCon. E aí vocês param, olham e falam assim, caraca, eu quero muito ganhar esses pontos, mas dá aquela tela em branco, pum, travou, deu bug. Vocês não sabem por onde começar. E aí a gente tem muito medo dessa página em branco, porque parece que quando a gente é desafiado a fazer alguma coisa, quando a gente tem que criar um projeto, criar um negócio, criar uma solução, que ela precisa ser algo grande demais. E aí a gente coloca esse peso da expectativa sobre nós mesmos, e por ser uma coisa tão grande, a gente não enxerga qual que é o primeiro passo, a pequena primeira etapa que você precisa realizar para conseguir realizar algo grandioso. Então, muitas vezes, a gente precisa quebrar, fatiar, né, a realização de alguma coisa para que a gente consiga ter clareza, que a gente consiga se sentir confortável para fazer as coisas acontecer. Afinal de contas, todos os grandes projetos são reflexos das pequenas ações que culminaram naquela grande entrega no final. Então a página em branco, ela não precisa ser nada de assustadora. Ela é o primeiro passo. O primeiro passo significa que você vai testar, que você vai experimentar, que você vai descobrir alguma coisa que vai dar errado, você vai amassar essa folha, vai pegar a próxima folha e vai seguir adiante no seu processo. E isso dialoga muito com esse outro bloqueio criativo que acontece muito, que é proibido errar. Para quem estava na palestra, né, na oficina que a gente fez da filosofia da Xuxa, o ciclo do processo criativo envolve o quê? Envolve uma tentativa, envolve o erro, envolve o aprendizado que a gente colhe com aquele erro e envolve também a correção daquele erro. Como que a gente vai construir boas soluções se a gente não conhece os usuários para quem a gente está criando? Imagina que vocês fazem um protótipo de uma solução de vocês. Um protótipo, a premissa dele é que é uma versão inicial, uma versão de teste. Se é uma versão de teste, não significa que você tem que vender isso para ninguém. Você vai oferecer para as pessoas, elas vão testar, elas vão interagir com aquele protótipo e elas vão te dar feedback. Feedback é um presente que você está ganhando. E o feedback é para você que possa justamente corrigir, melhorar, adaptar, mudar aquelas coisas que não estão funcionando para que a sua solução melhor atenda ao seu público. Então, o erro, ele não pode ser proibido, porque o erro é uma condição necessária para que a gente possa crescer, desenvolver e alcançar o objetivo da nossa jornada empreendedora. Então, gente, se errou, não tem problema. É o que nós fazemos com o nosso erro que importa. E vocês querem só, né, o erro, aceitar como um erro, algo que é imutável, que vocês não podem melhorar, ou vocês querem enxergar o erro como uma oportunidade de aprendizado? Tá aí a grande diferença. Um outro ponto que envolve, né, os bloqueios criativos é essa crença aqui de que, se eu não sei isso, eu preciso de um especialista. E isso coloca a gente numa super defensiva, porque parece que a gente nunca vai estar preparado. Imagina só quantas criações, invenções, descobertas não teriam acontecido se a gente achasse que, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso antes de fazer. Aí eu vou lá, vou fazer um curso. Aí você faz o curso, você descobre que tem mais 1 milhão de coisas que você não sabia sobre, e aí você vai lá fazer um outro curso. Aí agora você vai ler um livro, você vai participar de um evento, você vai fazer aquilo, e você vai estar tanto tempo buscando esses novos conhecimentos que você não vai ter tempo nenhum fazendo o quê?
colocando em prática, fazendo as coisas acontecerem. Então, isso vira uma barreira para que você dê o primeiro passo. Você, né, empreendedores, partilham de um tipo de atitude que é que nós aprendemos fazendo. A gente entende que os erros fazem parte, a gente entende que existe uma curva de aprendizado, mas que através da prática isso pode acontecer de uma forma mais eficiente, de uma forma que seja mais assertiva para a gente construir a nossa jornada. Então, desapeguem um pouco dessa crença, dessa visão, né, de que se vocês vão sempre buscar mais conhecimento, e conhecimento é infinito, e essa busca pode não acabar nunca. Então, comecem a fazer agora, ao invés de sempre achar que vocês podem fazer melhor, fazer de uma forma diferente, porque isso simplesmente vai atrapalhar o seu processo de criação. Existe também aquela visão de que, se eu fizer isso aqui, todo mundo vai me zoar. Afinal de contas, vivemos em sociedade, e a validação social, o sentimento de pertencimento, né, o reconhecimento por parte dos nossos pares, é uma coisa que todos nós desejamos, né, que a gente anseia por isso. Afinal de contas, a gente se veste de determinada maneira para poder fazer parte de um grupo, a gente participa dos mesmos costumes e práticas sociais, a gente vai escutar o mesmo tipo de música, a gente vai frequentar os mesmos lugares, a gente vai ver as mesmas séries, para que a gente possa ter esse sentimento de pertencimento. É algo muito forte que faz nós nos reconhecermos como seres humanos. Só que, gente, se a gente faz o que todo mundo espera da gente, se a gente faz o que todo mundo já faz, como que a gente vai se diferenciar, como que a gente vai gerar valor, como que a gente vai criar algo diferente, algo único, algo especial? A gente não vai fazer isso. Então, parte desse processo de descoberta que a gente falou vai ser essa incorrência no erro, vai ser a descoberta, vai ser o teste. E aí, existe sim a possibilidade que você vai errar. Gente, vocês vão fazer caquinhas, mas que bom que você fez a caquinha, que você aprendeu com ela, e você pode rir de você mesmo, assim, caraca, como que eu fiz isso? Como que eu achei que isso aqui ia dar certo? Mas olha, que bom que eu fiz e agora eu sei como é que eu posso melhorar e posso fazer diferente da próxima vez. Então, aceitem isso e, gente, aceitem com leveza, com tranquilidade, porque não tem literalmente problema nenhum. Um outro passo aqui, né, um outro bloqueio criativo que a gente pode enfrentar no nosso dia a dia é esse daqui. Não posso copiar. Você tá lá, sentadinho, debaixo da árvore, e aí cai a maçã na sua cabeça, acende uma lâmpadazinha e pluft. É assim que acontece o processo criativo? Gente, não é assim. A gente não tem aquele momento em que as coisas acontecem, quando a gente está tomando um banho, ou quando a gente vê alguma coisa. Não é assim. A criatividade, ela precisa ser estimulada. E como que ela é estimulada? Ela vem do nosso repertório criativo. Quanto mais coisas a gente aprende, quanto mais experiências a gente vive, quantas mais pessoas a gente vai conhecendo ao longo da nossa vida, todas essas pessoas vão colaborando com o nosso repertório criativo. Então, muitas das nossas criações, elas são cópias, ajustes, adaptações, né, reformulações de produtos, serviços, de entendimentos que a gente já tinha, a gente constrói, a gente precisa de uma base para poder construir. Nenhum prédio, né, sobe magicamente. Você precisa construir pilares, bases, um andar por andar, para que a gente possa chegar na cobertura e ter aquela visão maravilhosa. E essas bases são esse repertório criativo, são as experiências, conhecimentos que você acumula ao longo da sua vida que vão te ajudar a aplicar uma nova solução no mundo. E, por fim, tem um outro bloqueio criativo que eu queria trazer aqui para vocês, que é esse daqui. Só existe uma resposta certa. Gente, nossa senhora, tem um negócio. Eu fico até chateado que eu vou fazer isso com vocês agora, mas eu juro que é por uma boa causa. Sabe por quê? Eu preciso falar com vocês, Renata, Helena, gente, nossa, me desculpa, porque olha só, eu vou contar um negócio para vocês, que é o seguinte, as pessoas mentiram para vocês. Sabe aquela professora que você adorava, aquele professor que você era super fã? Papai, mamãe, tia, vovó, né? Pessoas que você ama, que você guarda com todo o carinho do mundo, no fundo do seu coraçãozinho. Sim, elas mentiram para vocês. E sabe por quê? Inúmeras vezes eu já fiz, né, esse exercício aqui, que pena que a gente não tá junto pra gente poder fazer aqui, né, em sintonia, que é o seguinte, eu chego para as pessoas e falo assim, ó, complete a frase. Todo problema tem... E aí, pensa aí, o que você responderia? Sabe o que grande parte das pessoas falam comigo? Que, todo problema tem uma solução. Nossa senhora, isso é uma facada no fundo do meu peito. Sabe por quê? Se a gente pensa que todo problema tem
uma solução, o que acontece? Quando a gente encontra a primeira solução, a gente para de investigar, a gente para de querer descobrir, de experimentar, de testar as outras possibilidades que existem para resolver aquele desafio que a gente está enfrentando. E sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque não foi uma mentira que contaram pra gente. Os sem vergonha tiveram coragem de contar 2 mentiras pra gente. Sabe o que eles falam? Né? Eles falavam pra gente, não foque no problema, foque na solução. Nossa, que cagada, meu irmão. Nossa. Aí deu ruim demais. Porque se eu foco na solução, como que eu vou criar uma solução para um desafio que eu sequer conheço como ele funciona? Quanto tempo você tem para resolver aquele desafio? Qual é o recurso, né? Você tem R$100, você tem R$1.000, você tem R$1.000.000 para resolver aquilo. Quem são as pessoas afetadas por aquele problema? Quais são outras soluções que já foram testadas para resolver aquele desafio? São milhares de questões, milhares de cenários que precisam ser avaliados. Você precisa mergulhar, se apaixonar pelo problema para que você entenda o que está em jogo, né? Quais são as circunstâncias, as limitações, as possibilidades, o cenário que você está trabalhando para poder criar, então, a sua solução. Então, este bloqueio aqui, ele é extremamente perigoso porque ele direciona a gente para um caminho onde vai ser muito fácil a gente investir muito tempo, muito dinheiro e lá na frente dar de cara com o muro, sendo que a gente não explorou os outros caminhos possíveis que poderiam funcionar melhor para o nosso projeto. Então, vocês viram que os bloqueios criativos, eles são riscos que a gente vai enfrentar ao longo da nossa jornada empreendedora, porque eles podem limitar o nosso potencial de criar soluções inovadoras, soluções que de fato respondam à necessidade do nosso público, que né, são limitações que vão impedir a gente de maximizar o nosso potencial criativo, tirar o máximo dos recursos que a gente tem à nossa disposição. E a gente precisa romper esses bloqueios criativos, e a boa notícia é que existe um método para que vocês possam colocar isso em prática. E o método que eu escolhi, que é um dentre vários que existem, mas que eu escolhi para compartilhar com vocês, é o que a gente chama de método Scamper. E aí talvez a pergunta que vocês estejam se fazendo agora é, mas Léo, o que é esse método Scamper? Em Scamper, nada mais é do que um acrônimo, né? Então, cada letrinha aqui do Scamper significa uma coisa. Então, o S é substituir, o C é combinar, o A é adaptar, M é modificar, o P é propor, E é eliminar e o R é rearranjar, reverter. Então, são verbos, são ações, são atitudes que a gente pode tomar frente aos desafios empreendedores, né, desafios de negócio que a gente está enfrentando no nosso dia a dia. Então, para cada um, né, para cada desafio que você enfrenta, você pode pensar algumas perguntas que vão te orientar a criar um novo olhar, a mudar a perspectiva sobre como você aborda aquele desafio, aquele bloqueio que você está encontrando no seu dia a dia. Eu acho que a melhor forma de a gente aprender é na prática. Vamos ver, então, alguns exemplos de diferentes empresas que fizeram uso do Scamper para criar soluções inovadoras? Vamos começar com um S. E se você pudesse substituir alguém envolvido na sua equação, no seu negócio? Então, olha só, eu vou passar um videozinho aqui para vocês. O vídeo está em inglês. Isso, gente, está em English, but no problem, sem problema, não precisa preocupar. O vídeo é muito autoexplicativo e eu vou narrando aqui para vocês também o que está acontecendo para a gente não se perder. Então, olha só, esse vídeo a gente vai falar do Tinder. Eu sei, gente, eu acho que ninguém deve conhecer o Tinder. É aquele aplicativo que seu amigo usa de vez em quando para paquerar, sabe? Então, é esse aplicativo dos matches, né? Então, olha só essa solução engenhosa quando a gente substituiu um dos atores envolvidos no Tinder para poder resolver um problema bem peculiar. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e foi. 7.6 million dogs are abandoned in the US every year. Então, olha só. That's 7.6 million Milhares de dogs cachorros, né, that milhões de just want cachorros to são be loved. abandonados nos Estados Unidos. But where can dogs go to Olha que find someone fofinhos who will fall in cachorros. love with them? The same place we go, Então, Tinder. para eles encontrarem um dono, onde que eles vão? No Tinder. Olha só o perfil dos dogs, que We bonitinho. partnered with the Social Tees Animal Rescue to put profiles of their abandoned dogs on Tinder. Então eles fizeram essa parceria com um This abrigo, way, you fizeram o can perfil find dos a dog you dogs like. e as pessoas podem dar match Go no on a dog. date? Olha que lindo. Oh. And hopefully fall madly in love. Puppy love. Olha que sucesso, gente.
amor de cachorro, amor no Tinder, né? Então, como que o Tinder funciona? Lá no Tinder, desculpa, gente, lá no Tinder, você tem as mulheres maravilhas, você tem os boys magia, e você fica tentando dar um match, né, entre todo mundo que tá ali naquela coisa louca. Só que existe esse desafio que é o dos cachorros abandonados. E como que você faz para dar visibilidade para esses cachorros? Você pode substituir um ator, então você substitui um humano, um homem, uma mulher, por um perfil de um cachorro, você usa a mesma solução, mas você muda um dos fatores que faz parte daquela equação e você consegue criar uma solução inovadora, uma solução criativa para resolver um desafio específico. Então, você não precisa criar algo do zero, você pode substituir alguns elementos e ter uma solução completamente disruptiva, uma solução bem criativa para o seu desafio. Qual que é uma outra possibilidade que a gente pode pensar? Então, e se eu substituir o físico pelo digital? A gente pode encontrar cenários que todos vocês devem conhecer, né? Como que era o celular. O celular era essa coisa, tinha um teclado, né, que dependia ali de poucos recursos que você tinha à sua disposição, e aí hoje, como que é no digital, com milhares de aplicativos, né, tudo ali, né, só na interface do próprio celular, bem mais fácil, bem mais confortável, bem mais tranquilo de usar, você tem uma interface que traz novos potenciais. A premissa da solução é a mesma, você só oferece ela usando uma plataforma diferente, você sai do físico e vai para o digital. Qual é uma outra possibilidade? Então, a gente foi do substituir e a gente já está na segunda letra do nosso Scamper. E essa segunda letra do Scamper é o combinar. Então, vamos pensar aqui, quais produtos podem ser combinados para múltiplos propósitos? Então, a gente vai pegar elementos que cada um, independente, servem a sua função, mas a gente vai tentar juntar eles de alguma forma para dar um novo significado, para criar alguma coisa diferente. Então, olha só, essa empresa aqui, eu gosto muito deles, eles chamam Lithographs, então é uma empresa lá americana, e o que eles fazem? Eles são uma empresa que criam vários produtos, porém, eles fazem a criação dos produtos combinando com o quê? Combinando com obras literárias. Então, eles são apaixonados por livros, contos, histórias, então eles pegam frases, passagens de grandes clássicos da literatura, pode ser desde Harry Potter, a Moby Dick, ao Pequeno Príncipe, e eles vão buscar elementos do universo literário, elementos desses livros, para fazer as suas criações de diferentes produtos e serviços. Como, por exemplo, eles podem criar aqui uma série de conjuntos com quebra-cabeça, com pano de prato, com roupa, com acessórios, almofada, sacola, usando inspirações do quê? De livros. Eles podem pegar agora, né, em tempos pandêmicos, o que eles vão fazer? Eles vão criar uma linha de máscara que vai usar ali, né, as capas dos livros, vão usar passagens dos livros, e aí tudo isso vai ser transformado, combinado, para criar produtos com um valor único, né, uma equação bem diferenciada aí. Então aqui tem toda a série de quebra-cabeça deles, teve uma série que eles fizeram, que foi bastante interessante também, que eles criaram tatuagens temporárias com personagens, citações, passagens, né, elementos gráficos ali desses livros, grandes obras, que também foi um sucesso. E o combinar, gente, particularmente, se eu tivesse que pensar dentro do Scamper, qual que é a essência do Brasil no Scamper, eu acho que é o combinar, porque a gente tem esse talento natural. Afinal de contas, em que lugar do mundo você vai encontrar a pizza com borda de coxinha? Então você está pegando dois produtos diferentes e combinando eles para poder gerar um valor adicional para a sua audiência. É isso que, né, o Scamper, né, essa letra do Scamper faz com que a gente se desafie a pensar. Mas, gente, não fica preocupado. Se a borda de coxinha da pizza não é bom o suficiente para você, não tem problema. A gente tem o coxinha burger. Então, você está combinando a coxinha que vai virar o pão junto com os recheios do hambúrguer e pronto, você tem essa maravilha gastronômica que deve ser do sucesso da Larica dos fins de noite no Brasil afora. Não está satisfeito? Não tem problema. A gente pode ter o sushi burger também. Então, você traz elementos, né? Você combina elementos da cozinha oriental com a cozinha do hambúrguer, e aí você tem esse mix de costura, né? A mistura do Brasil com o Egito, como o El Chan já dizia nos áureos tempos do axé. Então, isso é você trazer um novo olhar para elementos que já são, né, que funcionam bem de forma separada, mas criar algum tipo de combinação que vai ressignificar a percepção de valor sobre aquele produto ou serviço que você
oferece. Bom, a gente está chegando aqui agora já na nossa terceira letrinha do Scamper. E essa terceira letrinha é o adaptar. E tem uma coisa que a gente faz muito, não sei se você já conhece, mas o ser humano, a gente não criou tudo isso da nossa cabeça. A gente é mestre em copiar e adaptar coisas da natureza. É uma fonte de inspiração extremamente abundante. Então, uma boa pergunta para a gente se fazer é: quais são as ideias que eu posso adaptar da natureza? Vocês querem um exemplo de uma grande invenção extremamente tecnológica que veio da natureza? Pode ser? Vamos lá, vamos ver? A gente vai para o Japão e a gente vai entender um pouquinho de como que funciona o trem bala. Você já deve ter ouvido falar, mas vamos ver da onde ele veio, como que ele funciona e como que a natureza ajudou a resolver os desafios que culminaram na criação desse trem. Vamos lá? 1, 2, 3 e foi! 30 years ago, Japan's famous bullet train had a problem. When it traveled through tunnels, it made a loud boom. It was disturbing to wildlife, passengers, and people who lived nearby. So why was it happening? Air was building in front of the train as it entered a tunnel. The compressed air created a sound wave, and as this left the tunnel, boom! A sound like a gunshot came out. This air was also slowing the train down, like wading through water. The kingfisher bird's long, sharp, pointed bill is perfectly shaped for plunging into water. Long, narrow, and streamlined, it steadily increases in diameter from the tip to the head. This reduces the impact when the bird hits the water. It slides in, the water flowing past the beak rather than being pushed in front of it. Exactly what the bullet train was failing to do. The train team studied the beak, which resembled two triangles with rounded edges, together forming a squashed diamond shape. And so a kingfisher's bill helped them design the train nose. When it was tested, the Kingfisher bullet train was faster, quieter, and more powerful, with 30% less air resistance than before. Tá vendo, pessoal? Ser criativo não é simplesmente criar alguma coisa do zero. Ser criativo, muitas vezes, é a gente ser capaz de encontrar conexões improváveis, onde muitas vezes a gente não consegue enxergar. E a natureza é um campo fértil para isso, como, por exemplo, a história desse carrapatozinho aqui. Esse carrapatozinho foi fonte de inspiração para que a gente pudesse criar algo que eu uso, que você usa, que todos nós usamos em algum momento da nossa vida e continuamos usando até hoje, provavelmente. Porque, pensa bem, por muito tempo, o nosso objetivo, né, as pessoas queriam criar coisas que conectassem uma na outra, porque se a gente quer colar alguma coisa, a gente quer que essas coisas fiquem juntas, a gente não quer que uma vez que a gente colhe alguma coisa, que separe, porque senão cai, quebra, enfim. Só que a gente começou a perceber que para algumas coisas é importante que a gente possa juntar, porém separar quando necessário. E vocês devem reparar que nesse carrapatozinho tem alguns, né, nas beiradinhas dele, percebe que faz uma pequena curvinha, então eles funcionam como uns pequenos ganchinhos, né? Para quem já fez trilha, foi pro mato, vocês vão lá, vocês ficam cheios de carrapato, mas vocês conseguem tirar facilmente da roupa de vocês, né? Ele gruda muito bem, mas solta muito fácil. Isso foi fonte de inspiração para o quê? Para o velcro. O velcro que vocês devem usar nas roupas de vocês, nos calçados, né, em diferentes aplicações, o velcro é isso, é uma série de pequenos ganchos que eles conseguem facilmente criar uma conexão, mas a gente consegue romper essa conexão quando necessário para que possamos, né, soltar a roupa da gente. Então, são inspirações que vêm do universo da natureza. Quando a gente pensa em engenharia, a gente vê inúmeros exemplos, por exemplo, que são inspirados em teias de aranha, que tem uma formação tão perfeita que ajuda a entender como construir estruturas que vão ser mais resistentes no longo prazo. Existe até um campo que busca estudar a natureza para criar essas adaptações, que é o que a gente chama de biomimética. Mimética é você, né, é um mímico, é você replicar, né, simular as atitudes, as feições de alguém, e biomimética é você mimetizar, é você copiar, né, replicar os comportamentos que você observa na natureza. Então fica aí a dica para quem quiser pesquisar e buscar inspirações, é um ótimo lugar para se olhar. Agora, a gente avança e chega aqui na nossa quarta, já estamos na metade do nosso método, pessoal, já estamos chegando na etapa de modificar. E se a gente modificar uma parte? A gente muitas vezes tende a olhar para soluções como um todo. Muito difícil
difícil a gente enxergar uma solução pelo que ela é, que são diferentes partes que se juntam para poder criar algo completo. Mas a gente tem essa dificuldade de fracionar, de entender como que cada parte contribui para aquele todo. E aí, esse exercício, né, o modificar, ajuda a gente a ter esse olhar fracionado, esse olhar das partes. E isso é importante pelo quê? Porque a gente pode ressignificar a funcionalidade, né, a gente pode modificar alguma parte para dar um novo valor, para poder transformar aquela solução como um todo. Vamos ver como que isso pode acontecer? Então vou trazer um exemplo para vocês aqui de como que isso funciona, por exemplo, com a bicicleta. Vamos lá? Gente, qual é a função de um guidão, de uma haste da bicicleta, da sustentação? Qual que é a função do banco? Né, ser confortável para você sentar. A gente acredita nisso porque todas as bicicletas que a gente viu até hoje eram assim. Mas e se a gente pensasse, uma bicicleta, ela precisa de características de segurança. Como que a gente pode modificar a estrutura que já conhecemos e, né, trabalhamos bem na bicicleta para que ela possa ter uma característica adicional de segurança? Então, essa foi a pergunta que esse grupo de designers tentou pensar e responder através dessa simples solução. O que eles perceberam é que muitas vezes os acessórios que você compra para poder gerar segurança para sua bicicleta não são fáceis de serem, né, quebrados, rompidos, enfim, e isso acaba não gerando uma segurança efetiva para a bicicleta. Entretanto, quando a bicicleta em si é a sua própria trava de segurança, isso acaba inibindo pessoas de quererem roubar a sua bicicleta, porque para roubar você acaba danificando o bem que você usufruiria no futuro com, né, o seu furto, então não funcionava. Então essa solução ela responde uma série de desafios que tornam a experiência da bicicleta muito melhor, simplesmente modificando o funcionamento de uma das partes da equação completa. Sucesso? Vamos ver agora uma outra possibilidade, que é, e se a gente propor soluções de outros mercados para o seu problema? Esse daqui é aquela etapa do Scamper que eu gosto de chamar de Ctrl+C, Ctrl+V. Viu uma coisa legal que seu coleguinha fez? Miga, sua louca? Aproveita, para que você vai reinventar a roda? É claro que a gente pode buscar inspiração em diferentes mercados, em diferentes projetos, se a gente enxergar que faz sentido para o nosso segmento de atuação, para o nosso negócio. Vamos ver como é que isso acontece na prática? A gente tem o Netflix. Imagino que todos vocês conheçam o Netflix. É um serviço por assinatura de streaming de séries e filmes, não é isso? Você paga uma mensalidade e você tem um acesso a um catálogo com diferentes opções de drama, de terror, de aventura, que você pode escolher ali para poder, né, curtir esse entretenimento no hashtag sextou, no fim de semana, para poder relaxar no sofazinho com, né, o seu love. Agora, a gente pode pensar também que a gente tem o Spotify. O Spotify é um modelo exatamente igual ao Netflix. Qual que é a única coisa que muda nessa plataforma? É que em vez de você acessar bens, né, de acessar filmes e séries, você vai acessar um catálogo de música. Mas a premissa, o modelo de negócios é exatamente o mesmo. É um modelo de mensalidade, é um programa de assinatura para que você possa acessar o serviço que você está oferecendo. E aí, isso pode ser aplicado e replicado nos mais diferentes segmentos de atuação, como, por exemplo, na Wine. A Wine é o quê? É um clube de assinatura de vinhos. Então você paga uma mensalidade e todo mês você recebe o quê? Aqueles vinhos especiais selecionados ali para você poder degustar. A mesma premissa da TAG. A TAG é um clube de assinatura de livros. Então você paga a mensalidade e você vai receber benefícios, você vai receber diferentes livros, diferentes artigos, enfim, comentando os livros por causa da sua assinatura.
A mesma lógica da Be Green, que é a primeira fazenda urbana da América Latina, e o clube de assinatura deles é para hortaliças. Então você vai receber sua couve, seu alface, né? Toda semana lá, todo mês na sua casa, mentira, toda semana na sua casa, fresquinho, gostoso, para que você possa ter uma alimentação saudável. E tem este mesmo modelo até para você receber ovo dentro de casa, gente. Então, esse modelo de assinatura, ele é amplamente transversal para os mais diversos segmentos, para os mais diversos eixos de atuação que você possa imaginar. Alguém inventou alguma coisa nova aqui? Não. As pessoas simplesmente pegaram um modelo que funcionava em um diferente segmento e testaram para ver a sua funcionalidade para um novo segmento, para um novo público, um novo produto, serviço que você gostaria de oferecer. E isso é um uso criativo de uma solução que não foi aplicada para aquele contexto ainda. Existe também, e essa daqui, ai gente, eu não gosto dessas coisas, que nem assim, né? Eu não posso falar, por exemplo, quem que é minha pessoa preferida na Geniuscom, porque eu amo esse povo todo lindo assim, né? Mas, por exemplo, quando eu penso no Scamper, eu gosto de todas as letrinhas, mas essa letrinha aqui em especial, essa letrinha é assim, a letrinha ladrão roubou meu coração. Ela é, nossa senhora, eu amo demais essa letra, porque eliminar é vida, gente. Muitas vezes a gente tem a coisa de que mais é melhor. Não, mais é melhor, mas mais também dá mais trabalho. E a gente precisa, talvez, encontrar soluções refinadas, simples, que permitam a gente alcançar o mesmo objetivo. Então, o eliminar é uma pergunta que precisa ser feita, porque muitas vezes a gente acha que a solução tem que ser completa, tem que ser refinada, tem que ser robusta, mas não. Será que a gente não pode simplificar o processo para que o nosso usuário tenha uma experiência mais eficiente? Então, olha só esse cenário. Vocês devem viajar, né? Viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo. Lembra quando a gente podia fazer isso antes dessa pandemia maluca, né? Essa coisa doida? O Hilton, que é uma rede de hotéis, ele fez uma pesquisa com a sua base de clientes para poder entender quais eram os principais desafios, as principais barreiras para ter uma experiência, a melhor experiência possível com o check-in, com a estadia num hotel. E o que eles descobriram é que a parte que mais gera desgaste, que as pessoas menos gostam, é justamente fazer o check-in no hotel, porque você tem que passar por uma fila, você tem que interagir com uma pessoa, você tem que preencher um formulário, você tem que esperar a pessoa te falar qual que é o seu quarto, fazer a chave, e aí você vai para o quarto. Tudo isso depois de horas de estrada, horas no avião, de fazer toda aquela função, né, de chegar no hotel, e aí você tem mais uma função, mais um trabalho, para você chegar no seu quarto e finalmente conseguir descansar. E aí eles pensaram, qual é o fator dessa equação que a gente consegue eliminar? Então, e se a gente eliminasse a pessoa, né, o atendente que faz o check-in, e a gente levasse isso para, desse autonomia para o nosso usuário fazer o seu próprio check-in? E foi isso que eles fizeram. Eles criaram um aplicativo que funciona como? Você escolhe, né, você chega no hotel, você escolhe qual que é o seu quarto, você seleciona ele vai ser liberado para você, e aí com o seu próprio celular você vai até a porta e você usa ali o Bluetooth para poder destravar a porta e acessar o seu quarto. Então você faz a reserva, você faz o check-in, você faz a seleção do quarto e você usa o próprio aplicativo como a chave para poder acessar o seu quarto. Uma solução que foi criada por uma questão de conveniência, por experiência do usuário, e que se demonstrou extremamente relevante em tempos pandêmicos, porque você permite o distanciamento social, você não tem essa troca ali de, né, esse contato de chave, de, né, cartão magnético, enfim, o que quer que seja. Então, foi uma solução que já estava aí vários anos à frente do seu tempo, porque ela existe até hoje e é super funcional. O próprio Airbnb, né, que é essa plataforma de aluguel de quartos, espaços, né, entre locais, tem tentado criar uma solução parecida, porque, né, no hotel, o atendente está sempre ali para poder te atender. Quando você está alugando de uma pessoa que tem seu trabalho, o Airbnb é só um complemento de renda extra, muitas vezes a pessoa está no trabalho, a pessoa está em trânsito e você não consegue encontrar e como que você entra na casa. Então, é uma barreira que eles estão tentando superar para poder simplificar a solução. E aí a gente chega na nossa última letrinha do Scamper, que é o rearranjar. Como que a gente conseguiria fazer o quê? Tentar mudar a ordem dos nossos componentes para poder tentar entregar uma solução diferenciada. E existe, né? Quando a gente se desafia a olhar para isso, a gente vai começar a perceber que a gente consegue criar soluções engenhosas para desafios do nosso dia a dia, como, por exemplo, o guarda-chuva. O guarda-chuva é uma solução muito maluca, porque eu não sei vocês,
Porque o guarda-chuva, ele não guarda chuva. O guarda-chuva escorre a chuva. Então você abre ele e a chuva está lá escorrendo. Só que aí, já tentaram entrar no carro ou em casa com o guarda-chuva molhado? Você fecha ele e você enfia no carro e pronto, molhou o carro, molhou sua roupa, aquela bagunça que você estava tentando, né, evitar se molhar, e aí deu ruim. Ou então, quando você chega em casa, até você pendurar o guarda-chuva, colocar na área, aí já vai pingando pela sala, pela cozinha, até você chegar lá na área de serviço. Olha que problema. O que esse autor aqui fez, né, esse designer fez, foi o seguinte: ele simplesmente mudou o mecanismo de abertura do guarda-chuva. Então, dele fechar para dentro, ele fecha para fora. Então, tá vendo que você puxa ali, e aí as abas ali, o guarda-chuva, ele vem para dentro assim, fazendo o quê? Guardando a chuva, a água, sem permitir que ela escorra. E aí também você consegue, né, uma outra utilidade que ele descobriu depois do lançamento desse guarda-chuva é que mais pessoas passaram a não esquecer o guarda-chuva. Por quê? Muitas vezes chega em algum lugar, aí você coloca o guarda-chuva num cantinho e tudo mais para não molhar, e aí você esquece dele. Assim não, o guarda-chuva você pode colocar do seu ladinho, e aí você leva depois de volta para casa, garantindo que você consiga usufruir dele numa próxima oportunidade. Então, é literalmente a mesma solução com, né, um pequeno rearranjo de uma funcionalidade daquele produto ou serviço. E tudo isso que eu apresentei para vocês, pessoal, é porque quando a gente pensa em processo criativo, a coisa que é mais importante da gente lembrar é que muitas vezes, por aquela crença de que não foque no problema, foque na solução, todo problema tem uma solução, a gente acaba entendendo que a nossa solução precisa ser a melhor solução possível. A gente acha que qualidade é a coisa que mais importa. Mas não. A qualidade, ela é uma consequência natural do volume de ideias que a gente consegue gerar. Então, um processo como o Scamper, que vai te desafiar a ressignificar o seu olhar para o seu processo criativo, para a solução, para o desafio que você está enfrentando, você vai criar todas essas soluções e a combinação, a mistura, de você tirar uma parte e ajustar outra, que vai te entregar aquela grande solução no final que você está tentando buscar. Então, entendam que criatividade dentro do universo empreendedor é um processo onde a gente vai fazer o quê? Tentar encontrar o melhor caminho possível através de experimentação, de teste, de combinação, né, de vários elementos que vão entregar aquela grande solução que leva a gente rumo ao nosso objetivo final. Sucesso, Brasil! Faz sentido para vocês? Espero que vocês tenham gostado, que o repertório criativo aí do Scamper ajude vocês, as pequenas palavrinhas mágicas, o substituir, modificar, rearranjar, adaptar, eliminar, leve vocês para criar um novo olhar para como vocês abordam o processo de criação de vocês no dia a dia. Mas por hoje, turma, era isso. Espero que vocês tenham gostado e amanhã tem mais, né? Hoje já tem muita coisa acontecendo no GeniusCon, mas amanhã eu tô de volta para nossa última oficina de habilidades criativas e empreendedoras nessa edição. Prazer enorme estar com vocês. Um beijo, um abraço e passar a bola de volta para o Wesley. Fala comigo, Wesley. É isso aí, Léo. Muito obrigado, cara. E realmente, essa oficina foi incrível, cara. Quando a gente pensa no processo criativo, a gente vê que diversas coisas do nosso cotidiano estão em constante evolução, igual você falou, né? Vamos pensar na nossa infância, quando a gente via aquela televisão de tubo na nossa sala. Hoje, totalmente diferente. Então, está sempre sendo reinventado alguma coisa, né? Então, o processo criativo, igual você falou, não se limita mesmo a criar algo novo, né? Mas às vezes a gente consegue trabalhar em cima daquilo que já existe, né, para melhorar, né? Então, aí imagina, a própria TV, né? As TVs fininhas que a gente tem hoje, antigamente TV de tubo, você precisava de uma prateleira, um suporte, alguma coisa ali para poder colocar. Imagina, de repente alguém olhou e falou assim: nossa, esse quadro fica bonito na parede. E se eu substituísse o quadro por uma televisão? Ela precisaria ser fininha. Então são perguntas que, né, são o gatilho para que o processo criativo comece a acontecer e você vai criando, experimentando, né, desenvolvendo essas possibilidades. Não tem certo nem errado, né, Wesley? A gente está aqui na GeniusCon vendo tanta coisa nova, aprendendo bastante, e isso que é importante. Mas a gente tem que pegar todo esse aprendizado e levar para a prática, que aí sim as transformações e a inovação acontecem. É isso aí, Léo. E no chat não tivemos perguntas, mas tivemos alguns apontamentos falando sobre a parte que você falou sobre o sushi, né? Colocaram aqui, o Rafael colocou assim pra gente: coxinha burger e sushi burger. Opa, perdi aqui, desculpa.
Tô vendo aqui, ó, coxinha burger e sushi burger. Encheu a boca d'água. Hashtag os gordo pira. Isso aí, cara, você viu? Ai, gente, que ótimo, que ótimo. E assim, o legal é também vocês construírem um repertório com essas inspirações. Viu uma coisa legal, viu uma combinação, viu um ajuste, né, que funcionou para alguém, guarda isso, coloca ali na sua mochilinha da tartaruga, na sua referência, no repertório, que você leva com você, porque isso pode ser útil lá na frente, porque você não sabe quais desafios você vai encontrar. Então, se você viu alguém fazendo de um jeito, de repente pode funcionar para você, na sua realidade também. É isso aí, Léo. Então, novamente, eu agradeço bastante a sua presença aqui. Igual você falou, amanhã você vai estar aqui novamente conosco. Então, pessoal, convido vocês a participar. Vamos ter outras oficinas ao longo do dia hoje, tá? Aproveitem bastante a GeniusCon. Tá incrível, não acabou ainda. Participem da gamificação. E, Léo, agradeço demais novamente, cara. Até a próxima. Tamo junto, valeu, Wesley. Um grande abraço. Tchau, tchau, a gente se vê amanhã. Abraço. Boa, Até. Gênios, Gênios Lovers! Sucesso, Brasil!